Língua Portuguesa, revisão de língua portuguesa para Polícia Civil do Pará, primeira parte. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês para começarmos o nosso trabalho com questões da AOCP. A AOCP é a banca que vai fazer a prova da Polícia Civil do Pará. Então a gente vai trabalhar essas questões seguindo a orientação do edital de vocês para que o nosso treino garanta um bom resultado. Você então, acompanha ali com o materialzinho na mão, vamos vendo questão por questão e perceber como essa banca trabalha todos os itens do edital. Então vamos lá, comigo. Vamos lá começar com a primeira questão, vejam só. Essa primeira questão, ele vai trabalhar com a gente a questão do gênero, né? Sobre o gênero lírico, que é o que está se propondo aí dentro desse contexto. Então ele coloca um texto e ele diz, assinale a alternativa correta quantas afirmações sobre o gênero lírico. Então veja que nós temos ali um texto que é propositalmente lírico para a gente poder estabelecer isso que eles falam aqui. Então vamos entender, né? Então ele começa assim, ó, solidão e chove uma goteira fora como alguém que canta de mágoa. Canta monótona e sonora a balada do pingo d'água, chovia quando foste embora. Então, Ribeiro Couto, e aí ele vai fazer a pergunta, ou seja, o que se afirma a respeito do gênero lírico. Então, a primeira alternativa diz o seguinte, os textos se propõem a contar uma história. Mas, gente, para ele contar uma história, o texto seria, na verdade, vejam só, uma estrutura narrativa. Tá? Ou seja, contar uma história está mais para o plano narrativo e você teria dentro dessa estrutura a progressão temporal. Então vamos entender o seguinte, que aqui não há progressão temporal, o que descaracteriza essa daqui. Vamos para a letra B. Há a captação de um momento emocionalmente especial, isso daqui é significativo, já que se trata do gênero lírico, tá? E isso mediante um processo muito mais sugestivo e musical do que lógico e discursivo. Então vejam só o que ele diz aqui, né? Que existe muito mais o trabalho com a estrutura do que com a lógica, mas uma estrutura sonora, ó. E chove a goteira fora como alguém que canta de mágoa. Canta monótona e sonora a balada do pingo d'água. Chovia quando foste embora. Então, você percebe o quê? Que ele está trabalhando dentro dessa estrutura um ritmo da poesia. Não é? A sonoridade da gota, a sonoridade da expressão dos sons nasais com M e com N. Tá? Então, ele está trabalhando uma estrutura que está dentro da relação do discurso, da lógica argumentativa? Não, não está. Então, ela cabe bem dentro dessa estrutura. Vamos vendo. Sua extensão geralmente é longa. Ele está falando do gênero lírico. Tá? Isso daí não é verdade. O poema não é medido, a estrutura lírica não é medida pela sua extensão. Então, isso daqui não é verdade, porque senão descaracterizaria. Tá? Então, vejam só, não é verdade. É verdade. Então está fora. Depois, na letra D, ele diz o seguinte, ó. O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram declamados em jardins com variedades de lírio. Isso daqui é uma grande tolice. Tá? Na verdade, era chamado de lírico porque recebia o acompanhamento por uma lira. O acompanhamento sonoro de uma lira. Para deixar bem claro o que é a lira, né? A lira era um instrumento parecido com uma harpa, alguma coisa assim. Olha, eu estou desenhando aqui para vocês, tá? E ele era dedilhado, né? Era dedilhado conforme a poesia era declamada. Né? Então, se a poesia tratasse de um sentimento mais feliz, o ritmo
era mais feliz, se fosse mais triste, seria mais monótono e assim. Era uma maneira de ele dar o tom sentimental à poesia. Daí a poesia lírica tratar de sentimentos. Tá bom? Então tá fora também. E a última, o narrador é onisciente, ou seja, conhece toda a história. Mais uma vez, ele trabalha com o conceito de narrativa, que não é verdade, já que a expressão lírica ela tem a preocupação em expor um sentimento através de técnicas poéticas, não ligadas obrigatoriamente a uma lógica de pensamento gramatical, mas que são movidas pelo trabalho sonoro, pelo trabalho da rima e da poesia. Tá bom? Então, aqui, já esclarecendo, a alternativa B é a alternativa correta para a gente. Vamos para a próxima. Próxima questão, ele trabalha o seguinte. De acordo com o texto, assinale a alternativa que substitui adequadamente o termo grifado na seguinte frase. Então, obviamente, foi um fragmento tirado de um texto, ele diz assim para a gente, ó. O dado isolado não traz novidade para quem está em sala de aula, mas um estudo feito com cruzamento de outras respostas ao mesmo questionário ajuda a explicar por que ostentamos tal recorde. Então, o que ele quer saber aqui? Olha só. Qual palavra substitui? Então, ele está trabalhando dentro desse contexto com a significação das palavras e a sinonímia. Está dentro desse contexto. Então, o que é ostentar? Né? O que é ostentação? Não é rejeição, já que ostentar é quando você expõe alguma coisa, você se expõe, você se exibe, você se mostra. Tá? Não é rejeitar, não é burlar, que é enganar, não é esconder, tá? Exibir, com toda certeza, tá? E lograr, né? Lograr é conquistar, né? Lograr êxito, querer. Vejam, então o que acontece? Essa é uma questão simples, mas ela é uma questão que trabalha o sinônimo das palavras, tá bom? O sinônimo delas. Veja como eles colocam muitos elementos como se fossem negativos. Ó, rejeição é negativo, burlar é negativo, esconder é negativo, lograr, que na verdade lograr êxito não seria negativo, mas é a ideia de você não ostentar, mas expor, né? E essa exposição assim é almejar, né? Falou assim, é querer dentro desse contexto. E o exibirmos, na verdade, que é o da ostentação, né? Falou assim, ostentando alguma coisa é exibindo alguma coisa de valor, né? Se mostrando, essa que é a ideia. Então, esse exibicionismo é o que melhor cabe dentro do significado dessa palavra. Lembre-se sempre que, ao mesmo tempo que você procura a correta, é importante você rejeitar aquelas que não são adequadas a esse contexto, tá? Que não são adequadas. Muito bem, alternativa D de dado. Vamos lá para a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte para a gente aqui. Ó. Os cientistas não sabem explicar o porquê, tá? O porquê. E aí a palavra destacada é assim escrita após. Então ele está falando aqui sobre ortografia, tá bom? Ortografia dos porquês. Não é? Então, por que essa palavrinha é escrita dessa maneira? Tá? Então vamos vendo quais são as alternativas que ele dá para a gente. Ó. Está sendo usado como substantivo, significando motivo. Tá? Motivo. Se vocês observarem dentro da própria aula teórica, vocês vão ver que um dos pontos que se chama a atenção é justamente que você pode substituir o porquê substantivo pela palavra motivo. É como se eu dissesse, os cientistas não sabem explicar o motivo. Então isso daqui bate bonitinho. Tá? Depois ele coloca assim, ó, está sendo utilizada para introduzir uma causa ou explicação, não, porque esse seria o porquê conjunção, sem acento, tá? Então tá fora, causa e explicação é esse. Funciona como pronome relativo equivalente a por qual razão. Isso daí, na verdade, você teria se ele fosse o porquê separado, tá? O porquê, já que esse que aqui seria pronome relativo. Tá bom? Então, não é verdade, ele não equivale a isso não, só explicando aqui, né? Para deixar claro para a gente o que está acontecendo, não é verdade.
introduz uma frase interrogativa. Se ele introduzisse uma frase interrogativa, o porquê seria separado e sem acento, está fora também, tá? E a última está sendo utilizado em final de frase, tá? Não, porque aquele que é utilizado em final de frase é o porquê separado e com acento, tá bom? Então ele está trabalhando ali todas as relações que existem e não bate, não. A alternativa correta é a letra A, porque ele está substantivado a partir desse artigo ou aqui, ó, e você pode substituir a palavra em destaque justamente pela palavra motivo. Então bateu bonitinho, alternativa A aqui pra gente nessa primeira parte. Tá bom? Vamos lá. Questão número 3. Perdão, questão número 4. Opa, né? Questão número 3 acabamos de fazer. Então a questão número 4, ela trabalha com a gente a seguinte visão. Olha aqui, ó. Para a manifestação verbal ter tessitura, ou seja, na criação de um texto é fundamental o uso dos mecanismos de coerência e coesão textuais, sobre esse assunto assinale a alternativa correta. Ele quer o que nós chamamos de correto, sobre coerência e coesão textual. Então ele diz o seguinte: a coesão está diretamente ligada à possibilidade de estabelecer um sentido para o texto. Pessoal, a coesão é, na verdade, a relação entre os elementos gramaticais. É a costura gramatical. Tá bom? Então o que ele fala aqui, ó, estabelecer sentido, quando é sentido é a coerência. Tá bom? Então, tá fora essa daqui, ó. A coerência proporciona um significado para o leitor. Sim, possibilitando a compreensão e o entendimento do texto em uma situação de comunicação. É lógico, tanto escrito quanto falado. A coerência é justamente o quê? A compreensão a partir de um contexto, né, de uma situação contextualizada. Aqui bate bonitinho. Vamos ver. A coerência é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, sendo, portanto, de caráter linear, já que se manifesta na organização sequencial do texto. Não é a coerência que faz isso, é a coesão. Como eu disse, as marcas linguísticas, os índices de forma, a estrutura, são o quê? As relações de conexão entre os elementos gramaticais. Tá? Então, ele inverte aqui essa estrutura. Na letra D, a coerência textual contribui para a ligação interna do texto, possibilitando a sua tessitura. Olha aqui, ó, você tece, você costura. Isso não é coerência, isso é coesão. Tá? Fora de novo. Depois, considera-se coesão como princípio de interpretabilidade, dependendo da capacidade dos usuários de recuperar o sentido do texto pelo qual interagem. Veja só, ele está falando que coesão é o princípio de interpretabilidade, tá? Sendo que a coesão, como nós já vimos, é a relação gramatical. Então, não é coesão isso que ele está mostrando, tá bom? Tá fora. Essa daqui é a alternativa B, é a que estabelece, sim, a relação correta sobre a palavra coerência. Tá? Sobre coerência. Ele já trouxe ali, em outros momentos que nós vimos, a estrutura do sentido da coesão, tá? Para que fique bem claro. Então você consegue fazer a diferença das duas estruturas. A alternativa B é um bom preparo para a prova. Questão número 5. Na questão número 5 ele diz o seguinte, aqui, ó. Considere a função das formas verbais em destaque no seguinte excerto e assinale a alternativa correta. Então ele coloca para a gente assim, ó, tá? Quando ela morava com os pais, considerava ter uma estrutura de vida precária. O verbo está flexionado no pretérito imperfeito para indicar a ação passada, mas recorrente. Vejam só, o que ele está mostrando dentro desse contexto? Ela está no pretérito imperfeito. Eu considerava, tu considerava, sim, para indicar uma
uma ação passada mais recorrente? Absolutamente verdade. Isso é correto. Lembre-se que o que ele está querendo aqui é o incorreto. Tá? Lembre-se disso, nós não estamos buscando a estrutura correta. As funções em destaque, o seguinte exercer, assinale a alternativa errada. Então considerava, está no pretérito imperfeito e é uma ação passada mais recorrente, ou seja, que dá a ideia de continuidade, que ela não terminou. O que é o pretérito imperfeito? É uma ação que começou, mas não foi concluída. Tá certo? Depois, vamos lá. Em hoje mora sozinha e arca com as próprias contas, os verbos estão no presente do indicativo para indicar a condição atual das ações. Tá? Não é a forma como acontece. Quando ele fala condição atual, é porque ele está falando justamente do quê? Do presente e do indicativo, que acontece agora. Ela mora, ela arca. Tá? Perfeita essa informação, está correta também, só que lembre-se que nós queremos o incorreto, essas duas não servem. Depois, quando ele coloca em gostaria de ser recepcionista, o verbo está no futuro do pretérito e expressa uma situação hipotética. Assim, gostaria que fosse, não é verdade? Então está perfeita essa construção, errada para nós. Em A, pelo país, iniciativas que contemplam novos modelos, o verbo encontra-se no presente do subjuntivo e expressa o desejo de que a ação expressa nessa oração ocorra pelo país. Há pelo país iniciativas que contemplam, elas contemplam. Isso significa que ela está no presente do indicativo. Tá? Porque se fosse o presente do subjuntivo, é para que elas contemplem, né? Como elas contemplam, nós estamos no presente do indicativo. Então essa daqui está errada, não é verdade? Se ela está errada, essa é a alternativa que nós queremos. E a última, em parte dessa população simplesmente, falou assim, em parte dessa população simplesmente parou de estudar por necessidade financeira, como Regina havia feito. A forma composta, tá, do pretérito mais que perfeito, como que eu colocaria na forma simples, né? Havia feito ou fizera, equivale à forma simples fizera, tá ali, ó. Tá? Que está associada a contextos mais formais da escrita, sim, né? Fala assim, a forma fizera, tá? Fizera, ela está dentro dos contextos formais da escrita, já que nós costumamos usar, na verdade, o havia feito, né? Fala assim, eu tinha falado, eu falara. Então a gente coloca o pretérito mais que perfeito do indicativo justamente para sugerir essa contextualização de uma linguagem mais formal, já que ela não é típica da nossa fala, tá? Como isso daqui está certo, a alternativa não serve, a gente então reforça a ideia da alternativa D de dado como correta. Bacana? Vamos lá. Questão número 6. Questão número 6 diz o seguinte. Olha só. Primeiro, considere as palavras tristeza, alegria, nostalgia e raiva do segundo parágrafo e assinale a alternativa correta. Tá? Então vamos ver no que ele fala. Classificam-se como adjetivo, substantivo concreto, adjetivo e substantivo concreto, tá? Respectivamente. Então vamos ver se isso daí é verdade. Aqui, ó. A tristeza, tá bom? Então quando ele falou tristeza, alegria, nostalgia e raiva, primeiro, todas elas, muitos são os sentimentos. Ele não enumerou os sentimentos, então nesse contexto são todos substantivos, tá bom? Todas as palavras são substantivas. Tristeza, alegria, nostalgia e raiva, tá? São o quê? Substantivos abstratos. Então, essa ideia de que ele fala aqui, ó, que são adjetivo, substantivo concreto, não é adjetivo, não é substantivo concreto, nenhum deles, tá bom? Tá errado essa daqui. Depois, são todos substantivos concretos, pois nomeiam sentimentos
que independem de um ser para existir. E não, está errado. Tá? São todos o quê? Abstratos, porque dependem. Não existe independente de quem sinta a questão da tristeza, alegria, nostalgia e raiva. Não são existências independentes, não. Então o que ele falou está errado também. Vamos lá. São todos adjetivos, já errou aqui, pois caracterizam os diferentes tipos de sentimento. Está fora. São todos substantivos abstratos, perfeito, pois nomeiam sentimentos que não têm existência independente de outros seres. Eles existem com dependência, então eles não têm existência. Perfeita, letra D. Tá? E a última, são todos adjetivos derivados, besteira, de substantivos que nomeiam sentimentos análogos. Tá? Falou bobagem. Aqui, na verdade, você precisaria era identificar a questão de ser concreto e abstrato, e ele trabalha o conceito do que é substantivo concreto e abstrato. Tá bom? Então, a alternativa D de dado ali é a resposta para nós nessa alternativa. Vamos para a questãozinha número 7. Tá? Então, na questão número 7, nós temos aqui o seguinte. Ele fala assim, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Ele diz, no trecho, a maioria de nós precisa ser amada novamente antes de conhecer a quem nos deixou o direito de ser feliz, tá? Ele diz, o uso do elemento destacado justifica-se por quê? Veja só, novamente antes de conceder a alguém. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma preposição que foi ali colocada pela regência do verbo conceder, tá? Porque quem concede, concede algo a alguém. É dentro dessa concepção, tá bom? Então, quando ele fala, o uso do elemento destacado justifica-se por quê? A justificativa imediata é essa, é a regência do verbo, tá bom? A regência do verbo conceder que determina a preposição que vem antes. Então, vamos vendo. Ser um pronome oblíquo, já errou, logo de cara, tá? Que sempre deve acompanhar a palavra quem. Para começar, não é verdade, a palavra não tem essa estrutura, ele pode vir preposicionado sempre, que é o que normalmente acontece. Ser artigo definido feminino, também não é, já que está determinado pelo pronome quem, outra bobagem. Ser uma preposição exigida pela regência do verbo conhecer, perfeito. Achamos a alternativa. Ser um artigo definido feminino, vejam como eles impõem essa dúvida, né? A pessoa vê a letra A, já sai achando isso. E pior, né? Além de tudo, trata o quem como substantivo. Tá fora. E a última, ser uma preposição exigida pela regência do verbo deixou, né? Quem deixa, deixa algo. Ele deixou, olha só, o direito de ser feliz. Está aqui o complemento do verbo. Tá? Então não tem nada a ver o que ele está falando aqui. Tá bom? Não é a regência desse verbo, não está fora. A alternativa C. Né? Então você percebe ali como eles trabalham bastante as questões conceituais dentro dessa prova. Vamos lá. Questão número 8 agora. Questão número 8 diz o seguinte. Tá? Assinale a alternativa em que o sentido expresso pelas relações de destaque esteja incorreto. Então, muita atenção, porque isso daqui é a grande armadilha. Você sai procurando a alternativa correta e vai achar mais de um, e aí vai acabar escolhendo. Né? Então, veja como ele trabalha aqui exatamente o sentido expresso pelas orações. Então, é lógico que a gente vai trabalhar aquilo que está grifado, que é o elemento conjuntivo. Se sentir dores, procure ajuda médica, o C indica condição, está perfeito, ele quer o incorreto, não serve. Quando sentir alguma parte do corpo dolorida, pare e busque outras formas de fazer atividade. É tempo, sim, é um momento, tempo, está perfeito, não serve para nós. Faça pausas para descansar com a finalidade de descansar, então está correto também. D. Quando você levanta o braço para escrever na lousa, se move ligeiramente para frente. Isso não é lugar, não. Assim como de cima, ele estabelece relação de tempo. Tá bom? Olha como ele criou aqui a ideia de confusão dentro desse contexto. Tá bom? Então essa daqui está errada com certeza. Então vamos assinalar já. E o corpo se ajusta
para restituir o equilíbrio. Novamente, finalidade. Você vê como eles trabalham bastante a conjunção para com o significado de finalidade. Alternativa para nós, alternativa C. Ele trabalhou aqui com a estrutura, né, com a relação sintática do período composto, já que essas orações sempre estão ligadas a uma oração principal, estabelecendo o valor, nesse caso que nós vimos aqui em todas elas, de orações adverbiais. Tá bom? Questão número 9. Vamos ver o que a questão número 9 traz para nós. Questão número 9 diz o seguinte, olha só. Tem centrado sua atenção na insuficiência de critérios semânticos adotados pela gramática tradicional para distinguir orações coordenadas e subordinadas. Tá? Na verdade, olha, o termo destacado é esse daqui. Né? E ele, mais uma vez, vai chamar a atenção para a gente de um ponto significativo. A oração em destaque, que é essa última aqui, olha só, ela é o quê? Novamente, olha a dica para você ver a intensidade dessa cobrança. Está aqui a estrutura final. Tá? Então vejam, tem centrado sua atenção na insuficiência de critérios semânticos adotados pela gramática tradicional a fim de distinguir orações coordenadas e subordinadas. Então está aqui a questão mesma da finalidade. Tá? Oração final, oração adverbial, tá? É uma oração subordinada, adverbial, final. Então ele coloca, primeiro, todas elas são subordinadas, perfeito? Só que ela não é substantiva, tá? E principalmente o quê? Não é completiva nominal, porque você teria a conjunção integrante que ou se antecedida de preposição. Ali é a conjunção para. Oração subordinada adjetiva explicativa também não é, até porque se fosse explicativa, ela viria entre vírgulas, e não é uma oração adjetiva, tá? Oração adjetiva é introduzida por um pronome relativo, tá bom? E vem entre vírgulas. Então, não se preocupa com isso daqui, até agora essas duas estão erradas. Oração subordinada adverbial final, perfeito, vocês viram que é a predileção dele, como eles adoram essa estrutura. Oração subordinada substantiva apositiva, novamente, para ser substantiva, viria com uma conjunção integrante que ou se, e já que ela seria um aposto, ela estaria separada por pontuação, ou viria depois de 2 pontos, ou seria separada por vírgulas. Está fora. Oração subordinada adverbial causal, você teria a conjunção de causa ali, né? Um que, um porquê, tá? E assim por diante. Ela não é causal, tá bom? Ela não é causal. Então, veja, ele colocou 2 adverbiais, que era para você trabalhar, a causa e a final, tá bom? Alternativa C. Vamos lá, para a última questãozinha desse nosso bloco. E nessa última questão ele faz o seguinte, ele diz assim, ó, assinale a alternativa em que a oração em destaque esteja corretamente analisada quanto à função que desempenha em relação à oração principal. Tá? Então vamos vendo. Olha só. Ele vai colocar orações e vai pedir para que a gente trabalhe. As empresas que usam plástico claramente têm um papel fundamental. A oração funciona como objeto direto do verbo ter, de jeito nenhum. Por quê? Ela começa com o quê? Que você poderia confundir com a conjunção integrante. O que você faz para ter certeza de que tipo de oração é? Você pega esse que e você pode substituir por outro pronome relativo como as quais. Então poderia colocar as empresas, as quais usam. E isso mostra que ela é o quê? Uma oração subordinada adjetiva e, como ela não está separada por vírgula, restritiva. Tá bom? Não funciona como objeto direto, essa é a substantiva. Então está fora. Vamos lá. Sem dúvida, este é precisamente o domínio no qual devem brilhar as empresas.
líderes do mundo. A oração exerce função de objeto indireto. Pessoal, está sendo introduzida por pronome relativo. Pronome relativo, oração, adjetiva, não está entre vírgulas, restritiva. Errou de novo. Letra C. Além disso, comprometeu-se a fazer com que todas as suas embalagens sejam recicláveis. A oração apresenta a função adverbial de modo. Pessoal, quem se compromete a algo. Essa estrutura está completando o verbo comprometer. Então, compromete-se a fazer. Só que vejam só, nós temos aqui a oração com o verbo no infinitivo, então o que nós temos aqui é uma oração. Como ela completa o verbo, ela é subordinada. Ela tem valor de complemento, então ela é substantiva. E ela está preposicionada completando o verbo. Então ela é o quê? Objetiva indireta. E para completar, ela não está com a conjunção, ela é reduzida ao verbo aqui. Ó. Como o verbo está no infinitivo, reduzida de infinitivo. Tá bom? Errou também. Vamos lá para a letra D. Tá? Olha que interessante. Também destacou empresas de multinacionais a pequenos empreendimentos que estão inovando nesse campo. Tá? O que eu coloco aqui no lugar desse meu quê? Os quais, tá? Não são pequenos empreendimentos, os quais estão inovando nesse campo. Tá bom? O que nós temos aqui? Oração adjetiva. E ele diz, ó, a oração restringe o sentido de pequenos empreendimentos, tá? Qual é o erro dessa estrutura? É dizer que restringe, sendo que ela é separada por vírgula, tá vendo? Ao ser separada por vírgula, ela não restringe, tá bom? Ela não restringe, ela generaliza. Já que ela é uma oração adjetiva explicativa e não restritiva. A restritiva vem sem vírgulas, como nós vimos lá em cima. A que vem entre vírgulas é explicativa. Ele está trabalhando bem isso. E a última, não é? Olha só. O relatório concluiu que as empresas devem incluir a sustentabilidade em seus modelos comerciais. A oração exerce função de objeto direto do verbo concluir. Então, presta atenção. Ele falou isso e você tem o quê? Dá para dizer o relatório concluiu os quais? Dá para substituir pelo pronome relativo? Não. Então, isso daqui é uma conjunção integrante. Se é conjunção integrante, nós temos uma oração substantiva. E ela vai exercer função do quê? De um termo da oração. Como ele mesmo diz, quem conclui algo, não é assim? Então, esse algo é o complemento, funciona como objeto direto do verbo concluir. Tudo que ele falou aqui está certíssimo. A alternativa E é a alternativa correta para a gente dentro desse contexto. Beleza? Então é isso aí, minha gente. Vamos lá, vamos continuar aqui trabalhando, estudando, que é para a gente poder garantir, né, um bom aproveitamento nosso dentro da prova. Beleza? Então vamos lá. Bom estudo a vocês e até o nosso próximo bloco.